Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui nesse maravilhoso canal tem a honra de compartilhar com você estudos, em especial no dia de hoje, que é o dia de Shabbat, mais uma maravilhosa porção da Torá, que abordaremos já já. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família, é uma honra para nós estarmos com você aí na sua casa, mesmo que virtualmente como estamos nesse momento, e é sempre uma honra poder ter a sua participação conosco no ponto mais alto da semana, que é o dia de Shabbat. Somos muito gratos ao Eterno por esse maravilhoso dia, depois de uma semana de trabalho, de afazeres domésticos, ou quem sabe no seu local de trabalho, na sua empresa, em qualquer local onde você desenvolve o seu trabalho. Então hoje é o dia em que o Eterno escolheu para o descanso de toda a natureza, não apenas do ser humano, mas de toda a natureza. Dia esse, dia de Shabbat, que ele chama de meu dia, ou meu santo dia. Então, o Eterno ele tem um carinho todo especial pelo dia de Shabbat, e da mesma forma devemos seguir o exemplo dele, ter esse carinho todo especial pelo dia de Shabbat, e realmente proporcionar nesse dia aquilo que o Eterno destinou que fosse proporcionado. O descanso do nosso corpo, da nossa mente, certo? Realmente o repouso, recarregarmos as baterias, no sentido figurativo, é claro, para que na semana posterior, Imitse Hashem, possamos, se o Eterno permitir, possamos desenvolver um bom trabalho, entende? Então, caminhar em Teshuvá também é saber o lugar de cada coisa, certo? O momento de trabalhar, o momento de descansar, saber o momento em que nós estamos em cada estágio, dentre os 42 que nós percorremos em Teshuvá, tá bom? Então, é muito maravilhoso estarmos nesse dia, tá bom? Muito feliz também, novamente agradecendo a todos pelas orações a favor da minha saúde e também de todos os irmãos que caminham em Teshuvá, tá bom? Eu agradeço a todos, tá certo? Já estou aqui podendo gravar, mas com algumas limitações aqui na garganta, mas é só não extrapolar, né? É só não extrapolar. E aí, mas assim, quando a gente começa a falar de um assunto que a gente gosta muito, ou seja, falar da Torá, né? É difícil às vezes a gente segurar assim a entonação e é difícil, mas a gente tenta, tá? Eu vou procurar manter aqui um padrão de entonação para a gente poder desenvolver o estudo, tá bom? Pelo menos no tempo mínimo que para a gente desenvolver o estudo no Kabbalat Shabbat, que é esse momento, tá certo? Ok. Então, eu creio que você já está pronto para iniciarmos, tá? Para iniciarmos o nosso estudo desta maravilhosa porção que apresento a você. É a porção Terumá, como você pode observar aqui no slide, tá? Terumá, aqui a transliteração. A palavra Terumá, conforme nós já estudamos, inclusive no programa com o nosso querido professor, nosso querido Moré, Marcos Aurélio, né? Uma coleta também pode ser compreendido como contribuição, certo? Uma coleta, uma contribuição, ou então uma oferta, tem todos esses sentidos, tá bom? E aqui trouxemos como de tantas essas representações de significado a palavra contribuição, porque é exatamente isso que o povo de Israel irá fazer, né? Claro, uma contribuição, uma oferta,
será uma coleta que será realizada. Bom, essa é a porção de número 19 da Torá. Então nós devemos seguir adiante, caminhando em Teshuvá. Talvez algumas lições da porção anterior, pode ser que você não tenha absorvido todas elas, mas fique tranquilo, tá? Porque porção a porção você vai absorvendo os nutrientes, né? Fazendo aqui essa comparação, vai absorvendo os nutrientes de cada porção, e aí no próximo ciclo você vai absorver as lições do momento lhe deram suporte, base para compreendê-las, as que virão, entendeu? E assim por diante, é de ciclo em ciclo, tá bom? Então não se preocupe, não fique preso às porções que já foram estudadas, né, nos Shabbats que já passaram. Não se preocupe, o que você absorveu, pratique, tá bom? Pratique. Torá é prática, dia a dia, tá certo? Da mesma forma, em relação à porção que estaremos estudando neste Shabbat, que é a porção 19, Terumá, tá certo? Bem, você que já está estudando esse maravilhoso idioma, a língua Kadosh, que já está acompanhando também as aulas de hebraico que tem aqui no canal, aulas realmente com uma didática incrível. Eu sou um dos professores, acredito que todos os professores aqui e os nossos irmãos que nos acompanham já de tempos, todos nós passamos aqui pela escola, eu diria assim, a escola da playlist do Momento do Hebraico, né? Aquela que está disponibilizada gratuitamente aqui no canal, tá bom? Você que ainda não iniciou, por favor, inicie, tá certo? Do zero. Ah, mas eu não sei, não conheço nenhuma letra, um traço, não importa. É para você, exatamente. Você que está do zerado, zero hebraico, né? Sabe nada, assim como eu um dia estive. Então, a didática utilizada pelo professor, que é o Moré Marcos Felipe, é incrível. Você não vai se arrepender, tá bom? Inicie lá. E aí tem um módulo, eu só não recordo o módulo, não sei se é o módulo 3 ou 4 das aulas de hebraico, que fala sobre a gemátria, tá certo? Isto é, cada letra do hebraico possui um valor numérico, tá certo? E já fazendo uso desse estudo, dessa compreensão, então eu trago aqui, já iniciando o nosso estudo, o seguinte, olha, só uma introdução, tá certo? A letra Re, ela tem como valor numérico 5, a letra Men 40 e assim por diante, tá bom? Vav 6, Resh 200 e o Tav 400. Que somando tudo isso, nós vamos ter como resultado, que é o valor numérico da palavra Terumá, 651, tudo bem? Por isso que está aparecendo esse valor aqui em vermelho, para destacar para você, tá certo? 651. Se nós reduzirmos esse 651, isto é, se nós somarmos 6 mais 5, 11 mais 1, 12. Está aqui o 12, olha. 12. Portanto, a contribuição foi realizada, ou foi oportunizada, às 12 tribos de Israel. Ninguém ficou de fora, tá certo? Todos tiveram a oportunidade de realizar sua contribuição, de fazer a sua oferta, que a gente vai ver aqui ao longo do nosso estudo os detalhes disso, tá bom? Reduzindo mais uma vez aqui esse 12, isto é, somando 1 mais 2, 3, né? 3, meus irmãos, 3 é justamente, nos traz à memória a terceira letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, né? Qual é a terceira letra do alfabeto hebraico? É a letra Gimel, que é essa aqui em vermelho, ó, destacando para você, tá? A letra Gimel. Gimel representa a palavra em hebraico camelo, né? Vem de gamal. Olha aqui o camelo, tá certo? Gimel, camelo. Aí, nessa hora, você me pergunta, mas irmão Raios, o que tem a ver
a palavra terumá com o camelo. Calma, calma, né? Isso aqui já é uma... para deixar você com uma pulguinha atrás da orelha, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Vamos pensar um pouquinho, hein? Quem já acompanha os ciclos anteriores a esse, já deve estar pensando aí o que deve ser, né? Para quem está começando agora, calma, vamos entender passo a passo, tá certo? Meate, pouco a pouco. Tem tudo a ver, gente. Terumá, fazer uma contribuição para o eterno, com o que significa, dentro do contexto do estudo dessa porção, a figura do camelo, tá certo? Não é à toa, então, que a palavra terumá, a partir da gematria, nos conduz para isso, né? Então, repara, o camelo é um animal que consegue percorrer grandes distâncias, como, por exemplo, nesse ambiente dessa ilustração, que é o deserto, tá? Ele percorre grandes distâncias e ele é um animal de carga. Ele consegue carregar realmente uma certa quantidade de objetos, né, em cima dele. E dessa forma percorrer abastecido com uma certa quantidade de água. Normalmente são 1000 litros, né? Um camelo adulto, realmente ele, com esses 1000 litros, ele consegue percorrer uma distância muito grande, tá? E isso nos lembra os 42 estágios da Teshuvá. Então é importante estar atento quanto a isso, tá? Os 42 estágios da Teshuvá. Mas para entendermos melhor, para contextualizar isso, o que isso significa, vamos ao texto da porção, ou aos textos, né? E o que o Eterno tem para nós a partir de então. Então, por favor, nos acompanhe, máxima atenção, tá certo? Tente nos acompanhar no hebraico, na tradução, nos detalhes, tá certo? Não perca nenhum ponto, para que você, ao término, possa ser bem alimentado, né, com essa maravilhosa porção e colocar em prática na sua vida, cada um de nós colocando em prática em nosso modo de viver. Então vamos lá. Shemot é o livro que nós estamos estudando, Shemot, Êxodo, tá? Capítulo 25, verso 1 em diante. Diz assim a Torá: Vai daber, e falou Adonai el Moshe lemor. E falou Adonai para Moshe, dizendo... Olha só, interessante, no início de muitas porções, geralmente elas iniciam dessa forma. É incrível isso, né? Então, quem está falando aqui não é alguém pelo Eterno, mas o próprio Eterno é quem está falando. É importante ter isso em mente e muito bem fixo na nossa compreensão, porque isso sempre traz à tona a respeito o que é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é o próprio Eterno falando, tá? É Ele mesmo falando, é Ele mesmo se pronunciando, tá? Isso é a palavra do Eterno, bom? Ok, e o que foi que o Eterno falou para Moshe nesse momento, né? Nessa caminhada do povo de Israel? O Eterno disse o seguinte, olha só, verso 2: Daber el bnei Israel, fale para os filhos de Israel. O que? Vai que rule terumá, que recebam para mim uma contribuição. Aqui em vermelho a palavra terumá, tá? Contribuição, certo? Que recebam para mim uma contribuição. Me'et kol ish asher idvenu libo tikhu et terumati. De todo homem, isto é, de toda pessoa que se voluntarie seu coração, recebam minha contribuição. Uau! Gente,
Isso é muito incrível, porque você vê aqui na Torá o Eterno solicitando uma contribuição para ele. E aí surge uma questão. Pense bem, como é que o Eterno ele solicita, ele pede, ele dá como instrução para Moshe realizar naquele momento, para oportunizar ao povo uma contribuição para ele? Mas o Eterno ele precisa que alguém lhe ajude em alguma coisa? É uma boa pergunta, um bom questionamento. O Eterno precisa ser ajudado em alguma coisa? Falando em ajudado, isso me faz lembrar inclusive a criação. Lembra? Bereshit? Assim como o Eterno ele não precisou de ninguém que lhe ajudasse na criação, em Bereshit, mas pela sua palavra tudo foi criado. Olha só, pela sua palavra tudo foi criado. Da mesma forma, isto é, não sendo diferente aqui na porção Terumá, neste estágio do povo de Israel caminhando em Teshuvá rumo a Canaã, não é diferente. O Eterno ele não precisa que alguém lhe ajude em alguma coisa. Portanto, se ele dá a Moshe essa instrução para que o povo realize Terumá, conforme o coração de cada homem, assim lhe impelir a fazer isso, né? Se sentir à vontade para contribuir, tendo condições, é claro, de contribuir, então que façam. Então, se ele dá essa instrução, é porque existe uma lição aqui, tá? Existe. Por que o Eterno solicitou essa contribuição? Eu sei que boa parte dos irmãos que estão ouvindo agora sabem, né? Eu sei que você já respondeu aí na sua mente, né? Talvez sem escrever nada aqui no chat, só de ouvir aqui, só de ler esse texto, você já sabe para que o Eterno solicitou essa contribuição. Então fique bem atento, tá? Então veja só, interessante. E essa contribuição de cada homem deveria ser voluntária. O Eterno ele não coagiu ninguém, tá? Que se voluntarie seu coração. Aqui, ó, tá vendo? Isto é, realmente de bom grado, espontaneamente, de coração, tá? E a princípio, vamos lembrar aqui, será que alguns dentre o povo de Israel, ou melhor, será que a maioria não tinha condições ou a maioria tinha condições de realizar a contribuição, realizar a terumá? Bem, eu entendo que sim, a maioria tinha sim condições para realizar terumá, porque vamos lembrar de porções anteriores, quando veio aquele momento em que veio trevas densas sobre o povo do Egito, e o povo de Israel ainda estava lá. Essas trevas densas não alcançaram o povo de Israel, e o Eterno fez com que o povo de Israel alcançasse favor diante dos egípcios, né? De forma que quando o povo de Israel pedisse, né, ouro, prata, os utensílios, roupas, que era justamente para a caminhada no deserto, alcançasse o favor dos egípcios, lembra? Então, se boa parte ou se não todos dentre o povo de Israel fizeram isso, como eu acredito que fizeram, certo? Então, estes mesmos que fizeram isso, que solicitaram ouro, a prata, roupas dos egípcios, estavam em plenas condições de contribuir com o Mishkan, nesse momento que estamos estudando a porção Terumá, o que é o assunto do momento, entende? Então, eu penso, todos, se não a maioria, tinham plenas condições de contribuir com o que o Eterno havia falado. Ainda vamos ler os textos a respeito dos itens que o Eterno vai citar para que haja a contribuição, tá? Ainda vamos chegar lá. Mas eu quero focar nesse momento ainda a respeito dessa voluntariedade, tá certo? Então aquela pessoa dentro do povo de Israel que quisesse
ficar com aquele ouro para si, aquela prata, aquele bronze, todos os materiais que conseguiram favor diante dos egípcios, né? Mas o Eterno não diz para cada homem dentre o povo de Israel quanto cada um poderia contribuir. Ele deixa em aberto, certo? Se alguém queria entregar tudo, ficava a cargo da pessoa. Mas a pessoa tinha que viver, tinha que sobreviver, né? Tinha seus materiais de casa, tinha seus afazeres, tinha seus utensílios, entende? Da mesma forma, essa pessoa, se ela concedesse alguns itens para aquilo que o Eterno vai dizer, para que vai servir cada item desse, então, veja, ela não vai sentir falta daquilo que ela contribuiu, porque entregou de coração, tá bom? Então, que fosse de coração. O Eterno, ele não pressiona as pessoas para que façam aquilo que ele deu como instrução. Tá certo? Agora, antes de nós lermos sobre o verso 3, que vai dizer exatamente quais itens o Eterno vai se referir, né? Antes disso, calma, vamos aqui dar um salto, né, para tornar a nossa didática aqui. Eu vou tentar tornar uma didática aqui bem acessível para todos, principalmente para quem está iniciando em Teshuvá, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós falarmos dos itens que o Eterno, não é qualquer item, ele vai dizer quais são os itens que podem ser contribuídos. Mas eu quero levar você agora para um texto, que é do texto do verso 8, nessa mesma porção, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, tá? Para que serve essa contribuição que o Eterno deu como instrução para Moshe repassar ao povo de Israel, tá? Então vamos ao verso 8. Qual a finalidade do Eterno com isso? Então veja bem, verso 8, capítulo 25, ó. Eu só saltei alguns textos, tá? Alguns versículos, que diz assim: Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, e façam para mim um santuário mikdash, para que eu, olha aqui, para que eu habite no meio deles, certo? Aqui betocham, no meio. Esse no meio, gente, a priori faz parecer que o Eterno está dizendo no sentido, como eu trouxe aqui uma ilustração, né? Em volta ao Mishkan, o povo de Israel acampado, apesar que aqui a ilustração não está mostrando isso, mas é assim que o povo de Israel vai ficar, acampado em torno do Mishkan, tá? Então, não é necessariamente para que o Eterno habitasse no meio, no sentido de no meio do terreno onde o povo de Israel estivesse acampado, tá? Esse no meio aqui, ó, do texto, ó, Betocham. Não necessariamente, mas no meio no sentido de para dentro, tá? Para que eu habite dentro deles. Olha só que incrível. Então, é muito além do que talvez aparentemente possa parecer em relação ao lugar que o Eterno queria habitar entre o povo de Israel, ou dentre o povo de Israel, tá? O Eterno não está falando somente, olha só os aspectos da Torá, né? O Eterno não está falando somente de um lugar terreno, entendeu? Um local delimitado de terra, um espaço geográfico. Ele não está falando somente, também tem a ver com isso. Mas o Eterno está indo muito mais longe do que isso. Como assim? Ao dizer que ele queria habitar no meio ou dentro deles quem? O povo de Israel, ele está dizendo que ele queria habitar no interior de cada um
dentre o povo de Israel. De cada pessoa que fazia parte do povo de Israel naquele momento. Olha que incrível. Uau, né? Então, calma aí. Olha, quando a gente vai ler a Torá, tem que ser com calma, tá bom? Passo a passo, meate, pouco a pouco, porque existem muitas lições em cada letra. Inclusive, o Moré Renato de Prísio, né? Shabbat Shalom, Moré Renato de Prísio, todos os professores aqui do canal, eu, citando agora o Moré Renato, essas lições que a gente está aprendendo em cada uma das aulas do pedacinho da Torá que o Moré Renato se propôs a apresentar cada letra do Aleph Bet e, portanto, com cada letra, lições associadas a cada uma delas. E olha que as lições não são somente as que estão sendo apresentadas pelo Moré. Existe muito mais, né? Se o Moré Renato fizesse um novo ciclo com as mesmas letras, seriam novas lições, entendeu? É incrível, entende? Se uma letra já traz grandes lições, como a gente tem aprendido com o Moré Renato, quem dirá com uma porção da Torá, como é o caso aqui e de todas as que a gente já estudou desde Bereshit, entendeu? Então olha só, voltando aqui ao que a gente está falando a respeito do texto. Quando o Eterno diz que ele queria habitar no meio do povo, dentro deles, aí o hebraico realmente nos dá, ele coloca o hebraico as coisas muito bem claras diante de nós, entendeu? Ele mostra exatamente o que o Eterno quer, qual a sua intenção, entendeu? Então, essa contribuição, essa terumá, não é necessariamente para o Eterno, apesar de ele dizer, recebam minha terumá, entendeu? Mas ele diz isso com a intenção de nos ensinar algo a respeito desse texto que a gente acabou de ler aqui, tá? Voltando aqui novamente, ó. Então, essa contribuição para a construção desse santuário, Mikdash, tá? É para justamente ensinar ao povo de Israel que o Eterno queria habitar dentro de cada um deles, tá certo? Sendo assim, olha só, sendo assim, cada um de nós somos diante do Eterno, se assim nós nos comportarmos, se assim nós fizermos jus, nós somos um santuário, de forma que o Eterno quer habitar em cada um de nós, tá certo? Gente, nessa ilustração aqui, tá vendo essa nuvem aqui, tá? Essa nuvem, ela representa justamente a Shekinah do Eterno, isto é, a presença do Eterno no meio do povo. E aí, seguindo essa mesma linha, como eu acabei de citar para você, ora, se você e eu somos um santuário onde o Eterno quer habitar em nós, então significa que a Shekinah do Eterno, a sua presença, quer habitar dentro de cada um de nós, dentro de você, entendeu? Na sua vida, na sua forma de viver. Incrível, né? Então não é uma questão estética, o Mishkan, tá? Não é uma questão de esteticismo, o Eterno quer construir algo suntuoso, né? E também, conforme nós aprendemos no estudo com o nosso querido Moré Marcos Aurélio, tá certo? Que o simples, acho que é assim, né? O simples é melhor, é isso, né? Eu estava assistindo a aula do nosso querido Moré, e realmente o Eterno, ele é muito simples, ele utiliza elementos muito simples para apresentar ao ser humano a sua grandiosidade. Incrível, né? Parece um paradoxo. São coisas simples que apresentam a grandiosidade do Eterno, né? Então, os elementos que isso a gente vai ver nos elementos que ele vai solicitar, tá certo? Para que seja contribuído aqueles que assim quiserem e tiverem condições para isso,
tá bom? Então, meu irmão, inclusive, a respeito disso, é exatamente o que aconteceu, inclusive, a respeito, quando eu digo isso, eu me refiro ao Mishkan, ao Mikdash, olha só, Mikdash, santuário, que é você, que é eu, é algo semelhante ao que você está vendo aqui. Tá? Imagine no lugar aqui do Mishkan, do santuário, uma pessoa, e sobre essa pessoa aqui a presença do Eterno, tá? Representada pela nuvem que estava sobre ele. Tá? É exatamente isso o que é narrado por Lucas, né? Que inclusive estamos estudando a carta de Atos, de Maasei Hashlichim, né? Atos dos emissários, especificamente no capítulo 2, olha aqui a ilustração, nos últimos dias da contagem do Sefirat HaOmer, da contagem do Homer, conforme está registrado nos profetas. Olha aí, o que acontece? O mover do Eterno veio sobre aqueles que estavam reunidos juntamente com os Talmidim de Yeshua, nosso Mashiach. Tá? Veio sobre cada um deles. E dessa forma, a gente percebe aquilo que eu acabei de dizer ainda há pouco. É como se cada uma dessas pessoas representadas nessa ilustração, é como se cada uma delas, nesse momento, está sendo um Mishkan do Eterno, a habitação do Eterno, tá certo? E a Shekhinah do Eterno sobre cada um deles. Olha, tá vendo? Essa é a intenção do Eterno com cada um de nós, tá certo? Algo incrível. Inclusive, o que aconteceu nesse dia foi algo maravilhoso, porque eles falaram em idiomas de outras nações, que eram idiomas das nações de onde vieram judeus dessas nações para Jerusalém, por ocasião da celebração de Shavuot, onde se celebra a entrega da Torá e uma boa colheita, um agradecimento ao Eterno por uma boa colheita. Né? Então, olha só a conexão, como nós propusemos aqui no tema do nosso estudo, né? O Mishkan e o ser humano, tá certo? Ok, então quem já falava a respeito disso no século I, quem já falava disso e já compreendia muito bem, porque, olha só, o que eu estou falando aqui, gente, a respeito do Mishkan, essa conexão que há de significados e de lições do Mishkan e o ser humano, não é algo novo, tá? Ou pelo menos não deveria ser algo novo para mim, para você, para todo mundo que está conhecendo hoje esse assunto. Por quê? Porque, desde muito tempo, século I, sabe quem já falava sobre esse assunto? Sabe quem já falava? Shaul, sim, já falava sobre esse assunto, tá certo? Vamos ver aqui um texto, eu separei para a gente acompanhar um trecho de uma das cartas de Shaul. Olha o que ele diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, uma carta que ele escreveu para os nossos irmãos em Teshuvá que viviam em Corinto, tá bom? E que, em um dado momento, dentre as instruções que ele passa para essa comunidade, a Kahal, né, a congregação dos que ali se reuniam e estudavam a Torá, ele diz assim, no verso 19 do capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios: Hachilo idaten ki besachem hu mishkan ruach hakodesh, pois vocês não sabem que vossa carne, isto é, que vosso corpo, é tabernáculo do mover do santo? No meio, isto é, no centro, nas entranhas de vocês, bekorbechem,
Bekir bechem asher natan lachem Elohim vehilo shelachem atem. No meio, no centro de vocês. Olha só. Então, a vossa carne, o vosso corpo é tabernáculo do mover do santo. Mishkan. O nosso corpo, aqui a representação, né? Aqui o bonequinho, né? Representando cada um de nós. O nosso corpo é Mishkan do mover do eterno. No meio, isto é, no centro, nas entranhas de vocês. Então, gente, não é o eterno. Shaul é quem está, olha só, ele está abordando esse assunto e ele já compreendia que o eterno está no meio do povo de Israel. Não é apenas uma questão geográfica, né, no meio lá, não, mas é no meio, sendo mais específico ainda, dentro de cada um, tá? No meio, nas entranhas de vocês, que deu para vocês Elohim, e que não sois de vós mesmos. É uma pergunta que ele faz. Ele está admirado de os irmãos em Corinto não estarem cientes disso. Mas, gente, Shaul, vamos lembrar aqui, né? Shaul, para quem não sabe, Shaul, você conhece como Saulo, também ele tinha o nome de Paulus, né? Você conhece como Paulo, tá? Então, Shaul era um parush, um fariseu, portanto, um estudioso da Torá. Dentre os da sua turma, o que mais se destacava, e que realmente o Eterno, ele tinha uma capacidade de raciocínio tão incrível, e uma pessoa muito usada nas mãos do Eterno, compreendia maravilhosamente vários aspectos da Torá e o que se tinha dentre os conhecimentos sábios de sua época. Foi aluno de Gamaliel, enfim. Então tem todo um repertório, né, que vem justamente com Shaul. E quando ele fala isso e chega à nossa geração, a presente geração, essa informação, eu entendo que ele já sabia disso que nós estamos comentando hoje na porção desde aquele tempo, né? E olha que hoje a gente utiliza aqui o programa Davar, né, que é um programa fenomenal, que a gente consegue lidar com o hebraico de uma maneira muito incrível, né? Também outros programas como Skip Code, a própria internet como a gente tem hoje. Nada disso havia na época de Shaul, e muito menos antes dele. Contudo, olha só como é o mover do Eterno. Contudo, ele já compreendia que o Eterno quer habitar dentro do ser humano. O Eterno não estava falando de um local físico em si, mas a essência da instrução, do significado do Mishkan físico é representar que o Eterno quer habitar dentro de cada um de nós. Entende? Eu espero que você esteja compreendendo esse paralelo, tá? O Mishkan físico, tá certo? De material mesmo, de tecido e todos os utensílios que o Eterno ordenou que fosse construído. Paralelo esse com o ser humano, tá? Para a gente poder aqui entender do que o Eterno está falando. Tá certo? Ok, então só voltando aqui. Então, veja bem, tudo o que vamos discorrer daqui para frente em relação aos assuntos que vão ser abordados nessa porção, levam em consideração exatamente isso que eu acabei de falar para você, tá? Que o Eterno, ele ordenou que construísse um mikdash, um santuário, para que o Eterno habitasse no meio deles, no meio do povo, tá certo? Especificamente no meio de cada um, de cada pessoa física. Essa é a lição do Eterno, tá bom? Ok. Além disso, a palavra mikdash, aqui eu sinalizei aqui, já ia passar aqui em branco, né? Aqui, ó, em vermelho, mikdash. Mikdash, que é santuário, tem como raiz aqui a palavra kadosh. Nós temos aqui as letras Kuf,
Dalet e Shin, tá? Kuf, Dalet, Shin, formando a palavra Kadosh, que quer dizer santo. Mikdash já dá aí uma flexionada na palavra e santuário. Mas é interessante, eu marquei aqui de dourado a letra Men, que é a primeira letra na expressão Mikdash, porque nós temos aqui, ó, a palavra Kadosh, quer dizer santo, e a letra Men, ela vem primeiro. E a letra Men simboliza água. Isto é, para sermos santos ou para sermos santuário do Eterno, é preciso água, isto é preciso nos lavarmos, é preciso estarmos limpos, é preciso ter a nossa vida limpa diante do Eterno, tá bom? Isso é fundamental. Nós teremos posteriormente uma porção que vai falar a respeito do que é santidade, que é a porção Kedoshim. Calma, vai chegar o momento da porção Kedoshim. Eu não recordo quem vai ser o professor, o Moré, né, que vai abordar esse assunto. Mas já aqui a gente já percebe que já aprendemos essa lição com o Eterno, para ser Mikdash do Eterno, para ser santuário do Eterno, é preciso que estejamos limpos diante dele. Tá? Mas, irmão Raimes, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trago isso na minha bagagem. Meu irmão, o arrependimento genuíno, de coração, com a intenção de não mais praticar, é esse coração que o Eterno quer diante dele, tá certo? E o Eterno, ele perdoa. É o Eterno quem perdoa, tá certo? Então veja só, o caminho de retorno ao Eterno, é a Torá. Quem nos apresenta dessa forma plena ela, nosso Mashiach, Yeshua, entendeu? Então, se quisermos retornar para o Eterno, retornar para o caminho, sermos limpos diante do Eterno, então, arrependimento genuíno, de coração, tá bom? Não querendo mais tropeçar nos mesmos erros, tá certo? Então, o primeiro passo para sermos Mikdash, para sermos santuário do Eterno. Tudo bem? Então, agora que nós já sabemos qual é a intenção do Eterno com essa contribuição, que é construir um Mikdash, construir um santuário, para que o Eterno habite nele, e sabendo que esse santuário é cada um de nós, olha aí, então nós entendemos que essa contribuição não é necessariamente ou somente para o Eterno, mas é uma contribuição, é o ser humano contribuindo para a construção dele mesmo. Oi, Mohamed, você vai dar um nó na nossa cabeça? O que é isso? Calma aí, meu filho. Como é, irmão Raimes? É exatamente isso. É uma contribuição para o Eterno, para a construção de você mesmo enquanto santuário do Eterno. É isso. Essa é a contribuição, essa é a oferta de que trata no momento. Tá bom? Então, olha só, eu vou citar aqui, nós vamos ter agora no verso 3, olha só, os itens, alguns itens que o Eterno solicitou que fossem levados até Moshe como contribuição, tá certo? E alguns deles nós vamos abordar agora, tá certo? Não vai dar tempo de abordar, gente, todos os itens do Mishkan, tá certo? Do tabernáculo, do Mikdash. Então, em ciclos anteriores, isso já está gravado aqui no canal, tá bom? Você pode acompanhar, estudos que foram realizados em anos anteriores que vão abordar exatamente os itens que eu não vou abordar neste Shabat, tá bom? Para a gente ganhar um pouco de tempo, afinal já foram abordados, tá certo? Então a gente aborda o que não foi ainda, para a gente poder abordar, dar uma prioridade para aquilo que não foi, né? Que não teve oportunidade
no ciclo anterior, no ano anterior, tá bom? E aí no outro ciclo a gente aborda novamente e assim por diante, a gente fica intercalando, tá certo? Um ciclo aborda determinados itens, no outro ciclo aqueles que não foram, aí depois repete aqueles que não foram e assim por diante, tá bom? Verso 3, capítulo 25 de Shemot, Êxodo. Diz assim, ó: Vezot haterumah, e esta é a contribuição, asher que tikhu, receberão, meitam, deles, tá? E esta é a contribuição que receberão deles, que consistirá em, tá? Aqui entre colchete, não está no texto, tá certo? Mas está implícito no sentido do que traz o texto, tá bom? Tá. Então, essa contribuição consistirá em, olha aqui, ó, primeiro, zahav. Repita comigo, zahav. Isto é ouro, aqui a tradução, ó, ouro. Eu tentei deixar em cores diferentes para ficar mais didático, tá? Zahav, ouro. Kesef, e prata. Unroshet, e bronze. Ouro, prata e bronze. Tá? Então nós temos em primeiro lugar 3 itens que o Eterno coloca como possibilidade de contribuição do povo de Israel para fazer essa terumá. 3 metais que serão utilizados na construção do Mikdash, do santuário, tá certo? Então, eu separei aqui alguns slides para a gente tratar a respeito disso, nessa ordem, tá? Ouro, prata e bronze. Bom, vamos começar com o ouro. Aqui, ó. Olha aqui o ouro, Zahav. Aqui a transliteração, ouro. Aqui uma ilustração na sua forma bruta, né? De certa forma aqui já limpo, né? Vamos ver aqui algumas características do ouro. Por que o Eterno ele deu como primeiro item o ouro? Qual a importância do ouro nisso, né? Bem, em primeiro lugar, o ouro ele representa o divino, tá? Representa o celestial, representa o eterno. Tudo bem? Então, a gente vai conhecer em porções posteriores que os itens do Mishkan que vão ser construídos e que serão revestidos com ouro, eles ficarão de uma forma não expostas ao povo, mas apenas os Kohanim, os sacerdotes, que poderão estar próximos, portanto, são eles que vão ver os itens do Mishkan, do tabernáculo, recobertos com ouro. Só eles que vão ver o ouro, entendeu? Então, o ouro também, ele, apesar de o povo não poder ver o ouro no santuário, mas pode ser sentido por todo o povo. O povo sabe que lá dentro está o ouro, recobrindo alguns itens do Mishkan, do tabernáculo, entendeu? Porque é óbvio, pessoas vão levar ouro. Depois que estiver tudo construído, elas não vão ver ouro, mas entendem que está lá dentro, que foi utilizado em alguns itens do Mishkan. Portanto, sabe que está lá, entendeu? Ok, então eu vou tomar agora um viés um pouquinho diferente do que talvez você esteja acostumado a ver nos últimos anos, tá certo? A gente vai conhecendo e vai percebendo a amplitude das lições que a Torá nos traz. Eu poderia, por exemplo, verificar aqui a palavra Zahav, né? Verificar aqui, digamos, o valor numérico da palavra e a partir daí seguir uma linha com palavras que se conectam com o valor numérico da palavra Zahav, tá certo? Mas eu fiz um pouco diferente dessa vez, tá certo? Para a gente ampliar um pouco o nosso leque de perceber
outros aspectos, outras lições que o Eterno nos traz com este elemento, esse primeiro elemento natural, gente, e que é citado como o primeiro elemento para a contribuição. Vamos a algumas características do ouro. Bem, o ouro, em primeiro lugar, olha só, ele é um metal que é resistente à corrosão. Entendeu? Isto é, ele não enferruja. Tanto é que peças muito antigas encontradas em escavações, pertencentes a civilizações antigas, quando essas peças são de ouro ou banhadas a ouro, a parte onde tem ouro, ela não foi corroída, tá certo? Não sofreu corrosão, não se degradou, não perdeu a sua função, a sua característica química, entende? Então, ao utilizar o ouro para a construção do Mikdash, nós já aprendemos uma lição aqui. Qual é a lição, irmão Raims? Não importa o tempo em que você já está caminhando em Teshuvá, meu irmão, tá? Não importa. Se você caminha vivendo a Torá no seu dia a dia, se o seu desejo é obedecer ao Eterno, então a Torá dentro de você, nas suas práticas diárias, a Torá, ela nunca vai se corroer dentro de você e nas suas práticas. Entendeu? O seu comportamento, a sua forma de viver, a forma como você lida com as pessoas, isso nunca vai se corroer, isso nunca vai se acabar, isso nunca vai ficar em desuso, entendeu? Ser honesto não cai em desuso. Honrar pai e mãe nunca cai em desuso. Lembrar do dia de Shabat não vai se corroer na sua vida, entendeu? Então, a presença do ouro como primeiro elemento na terumá nos traz essa lição, tá certo? Então, o ouro traz como memorial, tanto para os Koani, quanto para todo o povo de Israel, que sabe que no interior do Mikdash, do santuário, está o ouro, que a Torá, bem como o Eterno, é incorruptível, tá? Não é corrosivo, resistente à corrosão. Não importa o tempo que passe, tá certo? Não importa as novidades que surgem no momento, não importa as modas que tentem inventar a respeito disso, daquilo, querendo inventar coisas que venham a manchar a sua imagem, a imagem da boa reputação, não importa. Você, enquanto servo do Eterno, não é corrosivo diante disso. Você é resistente à corrosão, à corrupção do sistema desse mundo, o reino de Nimrod. Entendeu? Ok, mais uma característica do ouro é que o ouro, gente, ele é um metal macio ou flexível, portanto, que pode ser moldado, tá? Então, meus irmãos, o uso do ouro, em primeiro lugar, no sentido material mesmo, tinha que ser flexível, porque senão não teria como revestir alguns itens do Mishkan, tá certo? Então, o ouro acaba tomando a forma da superfície dos itens que ele vai banhar com o ouro, tá certo? Tanto é que há alguns textos posteriores a gente vai encontrar alguns itens do Mishkan que deveriam ser construídos a partir do ouro batido, né? Realmente iam ser moldado. Existia uma peça para bater ele e moldar até na forma que deveria ser. Entendeu? Agora, qual o sentido para o nosso caminho em Teshuvá da presença do ouro, já que nós estamos citando aqui que esse ouro, nós estamos aprendendo que esse ouro seria utilizado na construção do Mishkan. Portanto, se você, meu irmão, é Mishkan do Eterno, se você é Mikdash dele, santuário, então você tem ouro dentro de você, né? Bem, de forma literal, sim, tem ouro dentro de você. O ser humano tem ouro dentro de si.
É uma quantidade ínfima, tá, gente? Não tem como você coletar, reunir essa quantidade e utilizar para alguma coisa, tá? Mas sim, o ser humano ele tem, tá certo? Mas não tem como você abstrair isso, tá certo? Mas no sentido das lições que o Eterno nos traz, é que se você é santuário do Eterno, meu irmão, então você é flexível no sentido de ser moldado pelo Eterno, isto é, pela sua Torá. Repara bem no que eu vou dizer. Não é a Torá que tem que se adaptar ao seu costume, à sua cultura, mas é você e eu que temos que nos adaptar, nos flexionar à forma da Torá. É diferente, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Para ser bem direto, para a gente ganhar tempo, né? Aí a pessoa diz assim, tá, eu quero iniciar o caminho de Teshuvá, quero retornar para o Eterno, ok. Mas aí é o seguinte, o dia da minha folga lá no meu trabalho é dia de quinta-feira. Então, eu vou moldar a Torá na minha rotina semanal. Então, já que a minha folga é na quinta, eu vou guardar Shabat na quinta-feira. Isso não existe. Isso não existe. Você está moldando a Torá ao seu cronograma. Não. Somos nós que devemos nos moldar a ela. Então, se realmente existe ouro em você, então você pode ser moldado a ela, a Torá, entendeu? Então, a humildade tem que vir à tona nesse momento. Não, mas eu sou assim, o meu jeito é esse, eu sou inflexível, a Torá, o Eterno ensina assim, mas não. Quem disse que é fácil? É fácil? Cada um de nós possui dificuldades em algum aspecto relativo à obediência à Torá. Cada um de nós tem. Então, cabe a nós realmente lidar com isso, saber lidar com essas dificuldades, entendeu? E não simplesmente, como alguns dizem, né, chutar o balde e dizer, eu não consigo, já era, não tem mais jeito, eu sou assim, já era. Então, meu irmão, se não há ouro dentro de você, então você não tem o primeiro item para a construção do Mishkan, você não tem ouro dentro de você. Em outras palavras, você não consegue, você não está buscando, você não tem interesse em se moldar conforme as instruções do Eterno, então você não está se esforçando, você não está, olha aí a palavra que eu vou usar agora, você não está contribuindo para ser Mishkan do Eterno, entendeu? Deu para pegar aí a ideia da contribuição? Você não está contribuindo, você não está agindo a favor para que seja Mishkan do Eterno. Então a contribuição do Eterno não é para ele em si, mas é para nos ensinar que o ser humano precisa contribuir para que ele mesmo seja ou se torne Mikdash do Eterno, santuário do Eterno. Então você, meu irmão, precisamos contribuir para que isso aconteça. Você quer que a presença do Eterno esteja sobre você, caminhando ao longo do percurso em Teshuvá? Quer? Então, meu irmão, que haja ouro dentro de você, isto é, no seu modo de viver, que você seja flexível ao se moldando a Torá, e não a Torá que se molde a você, mas é você que tem que se moldar a Torá, tá bom? Então, em primeiro lugar, que venhamos a contribuir para que haja ouro dentro de nós, que venhamos a contribuir para que venhamos a ser flexíveis à Torá, tá bom? Dia de Pessah, dia de Pessah, tá? Dia de Shavuot, dia de Shavuot. Então, cada coisa no seu devido lugar. Dia de Shabat é dia de Shabat, entendeu? Não queira atropelar as coisas. Cada coisa no seu lugar, tá bom? Então, eu creio que nesse momento agora já está dando para você entender
qual a ideia, qual o sentido de contribuição que o Eterno solicitou lá no início da porção, do texto, entendeu? Não é para ele em si, mas para ensinar ao ser humano, para ensinar ao povo de Israel, ao seu povo, que se quisermos ser Mishkan do Eterno, santuário, em primeiro lugar é preciso termos ouro dentro de nós. Flexibilidade, sermos flexíveis à Torá, flexíveis às instruções do Eterno, entendeu? Não sermos corrosivos. Então, se há ouro dentro de você, você não tem o seu comportamento corrosivo, tá bom? Tem mais características ainda, certo? Espero que esteja dentro para você compreender. Portanto, contribui para você mesmo. Em terceiro ponto, o ouro é um metal imutável. Isso a gente lembra em relação a imutável. O Eterno é imutável. Portanto, a Torá é imutável. Ela não muda. A instrução do Eterno não muda. Então, assim como o ouro é um metal imutável, uma vez que sua inércia química permite que sua aparência permaneça inalterada por milênios. Então, gente, alguém diria, vamos lá, então já que a Torá, o Eterno é imutável, a Torá da mesma forma, então não existe essa história de que, não, Shabat não precisa mais ser guardado. Isso aí é coisa do passado, foi coisa daquele tempo, né? Hoje é outro dia da semana. Nananinanana. Não caia nessa, meu irmão. Tá? Fique atento, fique atento. Se você tem ouro dentro de você, olha aí, você que é Mikdash. Então, meu irmão, a Torá que está dentro de você, ela é imutável. O Eterno escolheu o dia de Shabat, então é dia de Shabat. Não é na segunda, não é na terça, não é na quarta, não é na quinta e nem é no domingo. É dia de Shabat, dia de descanso. Ah, mas irmão Raims, mas aqui no meu bairro, dia de domingo, por exemplo, tá tudo fechado, funciona só uma coisa ou outra. Ok, fazer o que, né? É a decisão das pessoas e você e eu temos que respeitar a decisão das pessoas de não querer abrir o seu comércio no dia de domingo, que é um dia normal como qualquer outro, entendeu? Normal. Mas em termos de Shabat, é o sétimo dia da semana, é o último dia, entendeu? A Torá, lembre-se, a Torá é imutável, ela não muda. Alguns ao longo da história tentaram mudar a Torá, tentaram moldá-la ao seu bel prazer, com isso, com aquilo, fizeram concílios disso, daí. Não foi só um, não, foram vários, tá? Tentando mudar isso e aquilo, não consegue mudar, tá? Podem até fazer documentos conforme instituições disso e daquilo, o Eterno não muda. Ah, lembre-se. Então, se existe ouro dentro de você, tá certo? Isto é, se a Torá está dentro de você, que a Torá é a maior riqueza que um ser humano poderia ter dentro de si. Então, se ela está dentro de você, se você a pratica no seu dia a dia, então você sabe que ela é imutável, tá bom? Você sabe disso. E faz isso valer no seu dia a dia, tudo bem? Uma outra característica do ouro é o seguinte, gente, é que entre os metais, o ouro é considerado o mais maleável e dúctil, né? O maleável a gente já viu aqui, né? Que é flexível, tudo bem. Mas dúctil, o que é dúctil, não é? É que é o seguinte, dúctil é quando o material ele pode ser tensionado, esticado, vamos dizer assim, sem se romper, sem quebrar, entendeu? É isso. Ele tem uma grande elasticidade. É isso, dúctil. Então, entre os metais, o ouro é considerado o mais maleável e dúctil
podendo, olha só, um grama ser laminado em uma extensão de aproximadamente 1 metro quadrado. Portanto, imagina aqui, ó, eu trouxe essa ilustração, tá? Imagina uma chapa de ferro de 1 metro quadrado aqui, ó. Digamos que tivesse aqui, ó, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Da mesma forma, 1 metro aqui, 1 metro aqui, ó, 1 metro quadrado, tá? É o cálculo de área. Então, veja bem, 1 grama, gente, o que é 1 grama? É uma coisa, mas se você souber trabalhar esse ouro, souber trabalhar esse 1 grama, tá, gente? E, inclusive se diz 1 grama mesmo, tá? Não se diz 1 grama, né? 1 grama é a grama que fica lá no teu jardim, lá na calçada, né? Lá na beira da rua, não tem uma graminha lá? Pois é, aquilo é 1 grama, né? Quando se refere a numeral é 1 grama, tá bom? Então, você pegar esse 1 grama e bater ele, souber trabalhar esse 1 grama, você consegue estender esse ouro formando uma chapa de 1 metro quadrado. Gente, isso é muito incrível, porque traz aqui à tona novamente a ideia de flexibilidade do ser humano relativo às instruções do Eterno, a Torá, entendeu? Então, o quão flexível você tem sido, meu irmão, em relação às instruções do Eterno. Quais instruções você tem, quem sabe, tentado relutar em não encaixar dentro de você, na sua forma de viver? Repito o que eu falei ainda há pouco. Nós temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades. Portanto, cada um de nós precisamos verificar aonde é que está a nossa maior dificuldade, e o Eterno, ele te dá forças, tá, meu irmão? Para você conseguir obedecê-lo no sentido de caminhar na direção da Torá, tá bom? Caminhar em chuva, tá bom? Ok, eu espero que esteja dando para você acompanhar aqui a nossa apresentação, tá bom? Nossa aula. Agora prepare aí, tá? Mais uma. Vamos lá. Mais uma característica do ouro. Estamos no ouro ainda, tá? Olha só. Me lembrei do Moré Renato de Pris agora. Essa estrutura atômica aqui, né? Bem, o Eterno escolheu o ouro, já lemos a respeito disso. Agora, com o passar do tempo, o ser humano ele começou a estudar os elementos da natureza e, ao descrever algumas características de alguns elementos da natureza, como é o caso do ouro, olha aqui, né? Através de experiências, de análise, o ser humano começou a descrever a estrutura que forma o ouro. Bem, e aí chegou-se na estrutura elementar do qual nós conhecemos como o átomo, né? Olha só, uma estrutura que, conectada a outras semelhante a ele, vão formar uma molécula. E esse aglomerado de moléculas vão dar, dependendo da maneira como elas estão conectadas, a essa estrutura que você está vendo aqui, ó, o ouro, tá bom? Tem pessoas que inclusive relutam, né, contra a ideia de a gente apresentar esses modelos aqui, ó, atômicos, mas eu não entendo por quê, né? Porque basicamente o que o ser humano faz é descrever a natureza, entendeu? É só isso. Isso aqui, gente, não foi inventado por ninguém, não. Ou melhor, nenhum ser humano, né? Na verdade, isso aqui foi criado pelo Eterno. Essa estrutura atômica, quem criou foi o Eterno, entendeu? Ser humano algum é capaz de criar isso aqui, ó. Nós não temos essa capacidade, esse poder de fazer isso, tá? São reações subatômicas e que está para muito além da nossa capacidade, entendeu? Inclusive o acelerador de partículas, ele tem uma grande capacidade, é um grande laboratório, tem uma grande capacidade, mas o ser humano ele não consegue formar isso aqui, ó. São as interações, a força nuclear fraca, forte. Então tem uma série de fatores para manter essa estrutura atômica coesa, muito bem conectada. Então, gente, tanto no micro quanto no macro, só o Eterno mesmo para criar tudo isso,
tá? Então o que o ser humano fez? Chegou um momento que ele conseguiu descrever, descrever, não criar isso aqui, mas descrever como é a estrutura. Quando eu digo descrever, é como se eu, por exemplo, olhasse para uma parede, eu olho para essa parede aqui, eu digo, essa parede ela é amarela. Aí eu escrevo no papel, a parede é amarela. Eu estou apenas descrevendo como ela é, entendeu? Ela é amarela, fazer o quê, né? Vem uma outra pessoa, a parede é amarela. E assim por diante, entendeu? Da mesma forma, acontece aqui, na estrutura elementar de um átomo de ouro, né? Experiências mostram que ele tem uma forma que assemelha-se a esse modelo atômico aqui, bom? Então vamos lá, por que eu trouxe esse modelo atômico do ouro aqui? O Eterno foi quem fez o ouro, né? Ele quem fez a estrutura atômica dele também. Tudo o Eterno criou com a sua palavra. Que maravilha, né? Então vamos lá, o que acontece? O número atômico do ouro é 79. Eu acho que está dando para você ver aqui, 79, tá? Por que 79? Significa que o ouro ele tem, basicamente, para quem não lembra, só voltando aqui, tá? O que é um átomo? Para quem não lembra aí do seu ensino fundamental, talvez você conheceu um átomo no seu ensino médio, né? Os nossos jovens aí que se preparam para o Enem, né? Já sabem aqui de cor e salteado, né? Tenho certeza disso. Mas talvez você que já faz um tempo que, né, dos seus estudos lá do fundamental e médio, vamos só lembrar aqui rapidinho, essa parte do meio aqui, chama-se núcleo atômico, tá bom? E essas bolinhas aqui, circundando ele, essas bolinhas pequenas são os elétrons, tá bom? Os elétrons. Então, eles se movem em torno do núcleo atômico. Então, o que acontece? Dentro do núcleo atômico, existem os chamados prótons. São partículas subatômicas. E os elétrons se movem em torno desses prótons, portanto, no núcleo atômico. Dizer que o ouro possui número atômico 79 significa que o átomo de ouro ele possui 79 elétrons aqui, circundando o núcleo atômico, 79 elétrons e 79 prótons dentro do seu núcleo. 79 equilibrados com os 79 dentro do núcleo, entendeu? Então, dessa forma nós temos uma estrutura estável do ouro, tá bom? Então, feito isso, o que acontece? Nesse momento do nosso estudo, eu parti do seguinte princípio aqui, já que é 79, gente, não foi o laboratório tal que criou isso, repetindo, tá? É coisa do Eterno, 79. Tá bom. Então eu peguei esse 79 e procurei uma expressão no programa Davar, disponível aí no programa, aqui no canal, tá, gente? Para todas as pessoas, dá para você, o que eu fiz aqui dá para você fazer também, tranquilamente, tá? Tem vídeo do Moré Felipe ensinando, inclusive, tá? Então eu procurei uma expressão em hebraico, uma palavra em hebraico, cujo valor numérico fosse 79, assim como 79 é o número atômico do ouro. Então, olha só o que nós encontramos. Vamos lá. Nós encontramos a palavra DA, que significa conhecimento, tá? Conhecimento. Aqui, os valores numéricos pertencentes à palavra DA, aqui somando dá 79, tá bom? 79. Então, existe uma correlação entre a palavra DA com o 79 do número atômico do ouro. Beleza. Então, olha só, já que o ouro possui número atômico 79, que é DA, conhecimento, como o valor numérico da palavra, nós temos aqui um texto que está em Mishle, Provérbios, no capítulo 8, verso 10, que diz o seguinte. Vamos lá, vamos procurar textos que falam sobre conhecimento. Então, o ouro, que é tão precioso, nos ensina também a respeito do conhecimento. E aí você sabe que Provérbios e Eclesiastes e Terrilim, Salmos, tem muitos textos que falam a respeito de conhecimento. Vamos lá.
Tem alguns aqui, ó. Kehu Mosari Ve'al Kesef Vedaat. Olha aqui, ó. Daat. Vedaat Merarutz Nivrar. Recebei minha correção, e não a prata, e o conhecimento em vez do ouro. Olha só, o que ele está dizendo? Que o conhecimento, gente, vale muito mais do que a prata e do que o ouro. Bem como a correção do Eterno vale muito mais que a prata. Entendeu? Moral da história. Ser corrigido pelo Eterno é uma das maiores riquezas que o ser humano poderia... Uma não, eu diria, é a maior riqueza que um ser humano poderia receber. Entendeu? E o que é a correção do Eterno em nossa vida? É o Eterno pegar uma vara e sair batendo assim. Né? Tem gente que imagina que é isso, né? O Eterno, olha, o Eterno corrigiu fulano. Aí a primeira coisa que vem à mente da pessoa é o Eterno com uma vara batendo assim. Não, meu irmão, que é isso? Pare com isso. Eu não sei onde foi que você aprendeu isso, né? Calma. O que é a correção do Eterno? É a sua Torá. Porque é ela que nos corrige a respeito dos nossos comportamentos. Ela que nos diz se eu estou certo a respeito de um determinado aspecto do meu comportamento ou não. Bem como para todos os outros aspectos, entendeu? Então é ela que nos corrige, a Torá. Então sempre o salmista, aqui no caso o provérbio, né? Shlomo Hamelech, o rei Salomão, vai se referir sempre à Torá. Tá? Então a correção do Eterno é muito mais precioso que qualquer riqueza. E o conhecimento em vez do ouro. Então receba o conhecimento, receba a correção do Eterno. Tá? Bem, o conhecimento do Eterno nem se compara, tá certo? O que ele nos disponibiliza através da sua Torá para nós o conhecermos, para termos conhecimento, é algo incrível, tá, gente? Continuando, verso 11. Que tová, pois melhor, Hormá, pois melhor é a sabedoria, Mifninim verhol hafatzin lo ishvu ba. Pois melhor é a sabedoria do que pedras preciosas. Inclusive tem pedras preciosas, hein? Que o Eterno deu como item para o Mishkan. Então olha só. E todo o prazer não se assemelha a ela. A ela quem? A sabedoria. Veja bem. Tá dando para você entender aí? O conhecimento, a sabedoria, a correção do Eterno, todas elas ligadas às lições que o ouro nos traz como item para a contribuição para a construção do Mishkan. Entendeu? Então, se quisermos ser Mikdash do Eterno, que tenha ouro dentro de nós, isto é, que haja sabedoria, conhecimento e correção. De onde vem a sabedoria, o conhecimento e correção? Do Eterno. Através do quê? Da sua Torá, da sua palavra. Tudo bem? Olha só, gente, de onde nós viemos, né? Da estrutura atômica do ouro para Mishlei, nos trazendo essas lições aqui. Tudo isso, gente, é coisa do Eterno. Só o Eterno, pela sua misericórdia, para nos trazer isso à tona. Por isso o Eterno, além do objetivo de utilizar nos utensílios do Mishkan, além disso, o Eterno estava ensinando ao povo de Israel a respeito da importância de ser corrigido pelo Eterno, de adquirir o conhecimento do Eterno, até onde ele nos concede o seu conhecimento, e a sabedoria para lidar com esse conhecimento. Entendeu? Tem mais textos também ligados ao conhecimento e à sabedoria. Ó. Mishlei, Provérbios capítulo 3, verso 13. Ashrei Adan Matzah Horma Ve'adan Yafik Tevuna. Feliz o homem, isto é, feliz o ser humano que
que alcança a sabedoria, e o homem que apresenta a compreensão dela. Tá? Então, você aí alcançar a felicidade, né? Alcançar a sabedoria. Então, gente, a sabedoria quem dá é o Eterno. E ele disponibiliza ela para todos. Como? A sua Torá. Porque a sua Torá é para todos. Entendeu? Então, alcançar a sabedoria é o primeiro passo. Segundo, aquela pessoa, aquele homem, um ser humano que apresenta a compreensão dela. Compreender a sabedoria é o segundo passo, entendeu? Que é exatamente o que nós estamos fazendo a cada Shabat, procurando compreender as instruções do Eterno, compreender a sua sabedoria, a sua grandiosidade, entendeu? Tudo isso conectado ao ouro, tá? Verso 14. Kitov, Sarah, Misrar, Kesef, Umerarotz, Tevoatá. Pois ela é um bom negócio, mais valioso que a prata. Ela quem? A sabedoria. E produz mais que o ouro fino. Olha aí. Então, gente, o Eterno nos ensinando a respeito da valorização da sabedoria, do conhecimento, da correção do Eterno, tá? Então, Shlomo, ele compara alguém que vai fazer negócios, né? Então, uma pessoa que vai fazer negócios busca sempre o melhor, né? Para os negócios que vai fechar, tudo que vai realizar. Então, mais valioso do que um bom negócio, do que a prata, um bom negócio, a sabedoria. E a sabedoria produz muito mais do que o ouro fino, né? Então, ora, se o ouro fino ele pode render muito, pelo que a gente acabou de ver ainda há pouco, que ela é bastante flexível, né? 1 grama é bastante flexível. Então, mais produtivo ainda é a sabedoria, né? Ela vai fazer realmente você, quando praticada em sua vida, a sabedoria é a prática da Torá. Então você vai saber lidar com muitas situações do seu dia a dia, tá? Ainda aqui, agora Terrilim, Salmo 119, verso 72, diz assim: Tovli Torat Pirá, boa para mim é a Torá da tua boca. Olha que incrível. Mealpei Zahav Vakasef, mais do que grandes porções de ouro e de prata. Então, gente, mais uma vez aqui, ó, agora o salmista, né? Dizendo que a Torá, ela vale muito mais do que ouro, do que prata. Nada se compara em termos de preciosidade ao ouro e à prata. A Torá, ela é o que há de mais precioso em nossa vida. Inclusive, é a respeito da Torá que trata, a gente aprendeu isso nos estudos do Momento do Hebraico com Moré Marcos Felipe, no estudo da parábola, uma das Meshalim, das parábolas de Yeshua, nosso Mashiach, que é o filho pródigo, lembra? Que ele pediu a sua herança para o seu pai e depois desperdiçou ela, né? Então o que é essa herança de grande valor que ele recebeu do seu pai e depois desperdiçou? Aqui, ó, a Torá, que vem da boca do Eterno, entendeu? É o que há de mais precioso que um ser humano poderia ter, tá? Então o salmista reconhece que não importa a montanha de ouro e de prata que talvez ele poderia concentrar em suas mãos, por mais grande que fosse essa montanha de ouro e prata, isso não superaria o valor que é a Torá que sai da boca do Eterno. É muito mais precioso, tá? E inclusive tem gente aí sonhando, né, esperando
ganhar na Mega Sena, né? Ganhar na Mega Sena, ganhar isso, aquilo e tudo mais. Gente, é óbvio que o recurso financeiro resolve muitos problemas, né? Ligados, claro, à ordem financeira. Mas muito mais que não tenhamos amor ao dinheiro, mas que tenhamos amor à palavra do Eterno, a sua Torá, sendo aplicada no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, entendeu? É isso. O mundo hoje está tão focado na aquisição de recursos financeiros, as pessoas querem se tornar ricas e quanto mais elas aumentam as suas posses, mais estressadas elas se tornam, porque elas vão precisar ficar mais atentas para saber se não tem alguém enganando ela, se não tem alguém tentando tirar parte da sua riqueza material, se tem alguém colocando porcentagem de juros indevidos em relação àquilo que não deveria ser e assim por diante. Daqui a pouco essa pessoa não consegue nem mesmo colocar a cabeça no travesseiro para dormir, pensando se alguém está enganando ela, entendeu? Então, gente, é claro, tenha o seu trabalho, tenha seus recursos, tenha seu comércio, mas que o nosso amor deva estar concentrado, ligado, focado na obediência às instruções do Eterno, a sua Torá, tá bom? Essa é a maior riqueza que um ser humano poderia ter. E obedecendo à Torá, você consegue colocar sua cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila, poder descansar em paz, tá? Não tem dinheiro que pague isso, tá? A paz, a shalom que o Eterno nos dá quando nós, ao praticarmos a Torá, essa leveza que vem em nossa vida, essa tranquilidade, só o Eterno é quem pode dar, tá bom? Então não deixe esse mundo louco aí das riquezas, das ostentações, disso e daquilo, tentar lhe contagiar, tá bom? Então lembre-se, se você tem ouro dentro de você, e se você tem, você não é corrosivo, você não pode ser comprado, você não pode se corromper com essas coisas, entendeu? Ok. Além do que nós já vimos anteriormente nos slides, né, que 79, que é o número atômico do átomo de ouro, 79 também é a palavra Dea, que é conhecimento, também 79 é o valor numérico da palavra Edá, que quer dizer que é a raiz da palavra Edut, né? Mas Edá com re no final, testemunha. Portanto, se você tem ouro dentro de você, meu irmão, você é uma testemunha da Torá, aonde quer que você vá. Entendeu? Lembra do camelo que a gente viu lá no início do estudo? Tá certo? A palavra terumá, a gente foi reduzindo o valor numérico, chegamos no número 3. 3 é a terceira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Gimel. Gimel é camelo, tudo bem? Portanto, você como testemunha do Eterno e como, entre aspas, um camelo, aonde quer que você vá ao longo da sua caminhada em Teshuvá, não importa a cidade onde você esteja, não importa o país, não importa se você mora numa vila, numa rua estreita, numa grande avenida, no interior, né? Não importa onde você esteja, meu irmão, lá onde você estiver, seja testemunha do Eterno. Quando eu digo ser testemunha, eu estou falando para você sair contando para todo mundo, né? Olha aí, fulano, olha, estou fazendo chuva, hein? Não é isso, não. Você testemunha da Torá no seu modo de viver, no seu modo de agir, entendeu? No seu comportamento, na maneira como você lida com as pessoas, tá certo? Então, conforme você vai se comportando, conforme você vai lidando com as pessoas, o seu modo de tratar as pessoas, através disso, as pessoas vão percebendo isso em você.
Você vai dando testemunho de quem você é servo, servo do Eterno. Talmid de Yeshua, discípulo de Yeshua, porque pratica a Torá com essa plenitude que ele nos ensinou a praticá-la. Tudo bem? Bem, eu vou concluindo por aqui, meus irmãos, tá? E a gente falou apenas sobre a questão do ouro, tá bom? Poupar um pouquinho minha garganta aqui para amanhã nós continuarmos o nosso estudo Imitse Hashem no Shaharit, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então, ao falar do ouro aqui, gente, veja, só recapitulando. O ouro dentro do Mishkan tinha o seu propósito para recobrir alguns itens que seriam construídos, inclusive, para o Mishkan, para que ficasse no interior. E ao utilizar o ouro dentro do Mishkan, sabendo que o Eterno nos ensina que cada um de nós devemos contribuir para nós mesmos sermos um Mishkan, um tabernáculo para o Eterno, para nós sermos um Mikdash para Ele, um santuário para Ele. E se esse ouro está dentro de nós, se existe ouro dentro de nós, então, meu irmão, todas essas características do ouro que nós vimos até aqui e muito mais, que não deu tempo de abordar, certo? Então, nós praticamos. Então, dessa forma, a sabedoria do Eterno, o fato de nós sermos flexíveis à Torá, tudo isso dentro de nós, tudo isso que o Eterno nos ensina, praticamos em nosso modo de viver. São características que a gente precisa praticar em nosso dia a dia, aonde quer que nós formos, tá, meu irmão? Então, eu agradeço a você pela sua participação nesse estudo deste Kabbalat Shabbat, no recebimento do Shabbat, tá certo? Agradeço a sua participação, a sua família, aos seus amigos que estão aí juntamente com você, acompanhando esse nosso estudo. Para nós é uma honra, tá bom? Estarmos juntos, estudando a palavra do Eterno, que é a Torá. Portanto, eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá bom? Por tudo. E que as brachot do Eterno estejam sobre você e toda a sua família, tá bom? Bem, devido eu ainda estar um pouco com o nariz um pouco, né, entupido ainda um pouquinho, né, mas já estou praticamente já 100%, mas eu não vou tocar aqui ao vivo a Birkat Kohanim, né, mas eu tenho aqui gravado. Então, convido você para juntos recitarmos a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, tá certo? E fazermos a conclusão deste momento do Kabbalat Shabbat, tá certo? Ok. E ao fazer a Birkat Kohanim, sempre ao fazê-la, nós dedicamos as brachot do Eterno para uma outra pessoa, né? Nesse caso, nós vamos dedicar às pessoas que sofreram acidentes, esse acidente terrível que tem acontecido na Turquia, esses terremotos que muitas pessoas morreram, também em São Paulo, as enchentes, tá certo? Então, recite conosco esta maravilhosa brachá. Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav elicha virunika Isa Adonai panav elecha Veyasem lecha shalom Veyasem lecha shalom Yevarechecha Adonai veish merecha
Vayedaber Adonai panav Elecha v'chonika Yisa Adonai panav Elecha V'yaseh lecha shalom V'yaseh lecha shalom. Que bom, meus queridos. Mais uma vez, Toda Rabá, muito obrigado a todos pela sua participação. Vamos juntos cantar um Terrilim? Convido você para cantarmos o Terrilim 150, o último Terrilim, né? O Salmo 150. Bom, tudo que tem fôlego, louve ao Eterno. Então, Shabbat Shalom a você e toda a sua família. E até amanhã, Imit Hashem, às 10 horas da manhã, no Shaharit, nosso estudo realizado pela manhã. Bom? Que o Eterno vos abençoe e vos guarde sempre, sempre. Shabbat Shalom, Laila Tov, uma boa noite. Lehik Traot. Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav ha, Hallelu kerodovro. Hallelu bete kashofa, Hallelu bebene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, kol asher mater leka. Hoi Halleluja. Halleluja. Hallelu kelbel kodsho. Hallelu birkia uzo. Hallelu bikvotav ha, Hallelu kerodovro, Hallelu bete kashofa, Hallelu belmene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mater lekan, Oi Halleluja. Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mater lekan, Oi Halleluja.